Nós estamos nessa série Avivamento e a gente sabe que eu queria aproveitar para a gente revisar algumas coisas. A gente sabe que avivamentos são momentos únicos na história da igreja e infelizmente eles aconteceram de maneira muito pontuais, sazonais, ou seja, em períodos específicos da história da igreja. Mas eu não acredito que Deus quisesse assim. A gente vai perdendo, a igreja vai perdendo o avivamento por alguns motivos que são o centro dessa mensagem. Mas eu tenho certeza que a vontade de Deus é que a gente viva um avivamento constante, pessoal e coletivo também. Porque nós sabemos que no momento que há um avivamento, são nesses momentos onde o poder de Deus, a presença de Deus se tornam mais visíveis no meio da igreja, se torna predominante, exatamente nesses momentos que ele vem e toma conta da igreja, e a igreja então é capaz, ela cresce em poder de influência, e ela é capaz de causar impacto na comunidade onde está. E aí a gente biblicamente entende que Deus vai pegar um indivíduo, vai avivar esse indivíduo vai trazer, vai compartilhar, vai incendiar outras pessoas que o cercam. E então uma igreja fica incendiada. Essa igreja ela vai incendiar o seu bairro. Esse bairro vai incendiar a sua cidade. Essa cidade vai incendiar a sua nação. Isso pode sim, de alguma maneira, tomar proporções mundiais. É óbvio. Nesse nível nós não vivemos um avivamento, mas acreditamos que a última onda de avivamento que visitará a terra será dessa forma, antes do retorno de Cristo. A terceira e última onda de avivamento, onde o Espírito será derramado sobre toda a carne. Mas bem, nós podemos viver um avivamento pessoal e podemos viver isso de maneira local, de forma que a gente possa marcar a nossa geração, impactar a nossa geração nos contextos onde estamos vivendo. E é isso que Deus quer que nós façamos. E a grande questão é que nós, muitas vezes, pelo estilo de vida que nós construímos, nós acabamos não conseguindo atrair a presença de Deus nesse nível. Porque entendemos que avivamento não é algo que seja produzido por homens. Avivamento é uma obra do Espírito Santo e somente dele. Embora nós tenhamos responsabilidade, de uma vez que o Espírito Santo acende o fogo, de mantê-lo aceso. É isso que ele diz em Levítico capítulo 6, quando ele diz para os sacerdotes que uma vez que o fogo fosse aceso, o Senhor descesse, consumisse o sacrifício no altar, era a responsabilidade dos sacerdotes remover as cinzas, colocar a lenha novamente e manter o fogo aceso. Essa é a nossa responsabilidade. Muitas vezes, muitos de nós já recebemos toques do Espírito Santo para que nós pudéssemos então dar início a um estilo de vida de avivamento, mas nós não cultivamos isso. Nós não removemos as cinzas, nós não assumimos nossa responsabilidade, não colocamos lenha. E quando a gente pega todas essas analogias, isso se refere a esse hábito cotidiano de ir à presença de Deus, de ouvir Ele, de ler a sua palavra, conhecer mais dEle, e essa dinâmica constante onde a gente está conhecendo Jesus o tempo todo. Então nós precisamos assumir essa responsabilidade. Deus é quem faz isso. Lá em Atos 1:8, quando ele fala da descida do Espírito Santo, ele diz que começa em Samaria, depois vai... Não, começa... Coloca Atos 1:8 aí, que agora eu me perdi na ordem. Judéia, eu acho, Samaria, Atos capítulo 1, verso 8, a descida do Espírito Santo. Receberão poder quando descer sobre vós, aí serão Judéia, Samaria, Jerusalém, Judéia, Samaria e todos os confins da terra. Isso vai falando de uma revelação progressiva pela qual nós devemos, onde isso vai alcançando. Fala do alcance daquilo que Deus faz no meio da igreja quando um avivamento vem. E Deus quer que nós vivamos isso. Nesse texto que eu trouxe inicial, de 2 Crônicas, eu quero trazer uma reflexão sobre nossas responsabilidades. E eu quero trazer 3 reflexões. Primeiro, a gente precisa entender quem somos. Depois, o que a gente precisa fazer. E depois, falar sobre as promessas de Deus. Nesses 3 momentos que nós vamos dividir nossa mensagem. Quando a gente começa a ler o texto, no verso... E eu vou me concentrar aqui no verso 14. Eu vou pedir para você, coloca o 2 Crônicas. Coloca a 2 Crônicas na tela. No telão, por favor. 14. Se o meu povo... E eu quero começar falando disso nessa noite, sobre quem
nós somos. Porque avivamento não começa por quem não é filho de Deus. Avivamento começa por aqueles que são filhos de Deus, por aqueles que já entregaram e já renderam o seu coração a Cristo. Não há como começar avivamento sem que antes, se nós estamos mortos no pecado, se nós não recebemos a revelação. E não importa em que condição nós estejamos, podemos estar muito longe, podemos estar muito frios, mas nós podemos sim iniciar um avivamento através da nossa vida, porque a partícula "se", ela indica duas possibilidades aqui. Primeira possibilidade que ela indica é que não importa quão distante você esteja, se começar a buscar, algo vai acontecer. Se você como povo se colocar como filho de Deus, Deus vai começar a operar alguma coisa. Então, não importa em que condição nós estejamos, se nós como povo de Deus fizermos, nos posicionarmos, nós vamos experimentar de um avivamento. Porém, esse "se" também significa uma outra coisa. Ele pode significar: se o meu povo, que é meu povo, pode se comportar como meu povo, independente de onde ele esteja, ele também pode não fazê-lo. E aqui eu já quero promover uma reflexão um pouquinho mais direta. A verdade é que alguns de nós escolhem não agir como povo de Deus. No nosso dia a dia, nos nossos negócios, nas nossas relações, nós decidimos agir como se não fôssemos povo de Deus. E aí não tem como Deus trazer avivamento para você pessoalmente, nem para sua casa, nem para sua família, nem para os seus filhos, e nem para qualquer lugar onde você esteja inserido, se você voluntariamente escolhe não agir como povo de Deus. Escolhe agir de uma maneira ímpia, de uma maneira que não agrada a Deus. Se por um lado nós temos a possibilidade de Deus dizendo para nós, e essa é a boa notícia, porque mesmo que você esteja nesta condição, se hoje você tomar uma postura de dizer: eu quero ser povo de Deus, eu quero estar dentro, eu quero estar posicionado na identidade que Deus me deu como povo, filho de Deus, escolhido, noiva de Cristo, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Se você tomar conta, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo como nós somos, se você tomar posse dessa identidade, nós temos dado o primeiro passo para que um avivamento aconteça. Porque não tem como ser diferente. Não há como Deus fazer isso por meio de pessoas que não assumem quem são nos ambientes que vão, que abrem concessões a respeito da sua fé sempre que lhes for conveniente, que não agem como cristão diante de situações que o pressionam socialmente. Não tem como ter avivamento assim. Até porque é preciso ter muita coragem para se manter povo de Deus diante de uma sociedade ou diante de relações que te pressionam a pensar diferente da palavra de Deus. Então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, que clama, nós somos o povo que clama pelo nome do Senhor, que chama pelo nome do Senhor. Agora, se esse povo, que é aquele que clama pelo nome do Senhor, que chama pelo nome do Senhor, esse povo, ele não é capaz de posicionar-se, como um avivamento pode acontecer na sua casa? Eu vou sempre colocar em termos pessoais, porque eu não posso falar de termos coletivos se pessoalmente não há avivamento. Se você ainda não experimentou a vontade de Deus e a presença de Deus na sua vida pessoal, no seu íntimo, lá na sua casa. É muito desafiador. E gente, deixa eu falar para vocês, isso é evangelho. Veja bem, esse ambiente aqui, ele foi projetado, ele foi pensado pelo próprio Deus, inclusive, para que nós pudéssemos de alguma maneira ouvi-lo. Só que com o passar dos anos, a igreja foi se aperfeiçoando em técnicas de tocar emoções, de ser tocado emocionalmente. E então, muitas das vezes, alguns recursos que nós temos, eles tocam suas emoções. Agora, por que é importante você ter convicção de que você está tendo uma relação com Deus fora daqui? Porque isso é que mostra a verdade do seu evangelho. Porque quando você é capaz de sentir essa mesma presença, sem todo o aparato,
sem som, sem música, só você e ele, trancados em um quarto, e você sente que ele está lá com você. Nós estamos então de fato entrando em um avivamento pessoal, e você sai dessa presença incendiado, revitalizado, revigorado, regenerado de todas as situações que te cercam, porque você tem uma relação com Jesus. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Agora, se nós não conseguimos fazer isso, como é que nós podemos esperar? E como eu disse no início, nós queremos de fato que haja um mover de Deus. O avivamento é esse momento da história da igreja onde determinadas coisas acontecem de maneira mais notória, onde o enfermo é curado, onde as pessoas são libertas das suas prisões, onde, sabe, a presença de Deus poderosa se manifesta, onde os dons são manifestados, e nós queremos tudo isso, e todas essas coisas são muito maravilhosas, mas você percebe que não faz sentido querer essas coisas se eu não quero aquele que promove essas coisas, aquele que, se eu não estou disposto a ter uma relação com aquele que é o promotor de tudo isso. Muitas vezes nós queremos nos relacionar com a bênção, ao invés de nos relacionarmos com o Deus da bênção, Deus que produz a bênção, que produz a manifestação, que produz o ato milagroso, que produz o ato poderoso. Nós precisamos então tomar consciência desse fato e nos questionarmos pessoalmente, dizendo: de fato, o que eu quero? Eu quero a presença dele ou eu quero o que ele pode produzir? Porque o povo de Deus, ele quer Deus, chama pelo seu nome, aquele que se chama pelo seu nome. Pois bem, o texto também nos traz, a primeira coisa é: somos filhos, somos povo de Deus, e temos que agir como tal. E aí dentro disso, podemos até encarar como uma linha de raciocínio progressiva do autor, quando ele diz: se chama pelo meu nome. Coloca lá, deixa o tempo todo na tela o versículo de 2 Crônicas 14. Se humilhar. Aí começa então a nossa responsabilidade. Como eu falei agora há pouco, Deus pode até acender a chama. Na verdade, é Ele quem acende a chama. A gente não consegue acender essa chama, porque o avivamento é algo sobrenatural vindo da parte do Espírito Santo. Ninguém consegue acender em si mesmo essa chama. Agora, a responsabilidade de manter essa chama é nossa. E foi exatamente quando a gente para pensar nos avivamentos que aconteceram na história, e a gente percebe que um dos principais problemas que a igreja enfrentou em manter avivamento foi em manter a humildade. Homens começaram então a se ensoberbecer e a tomar para si os méritos que nunca foram dele. E é o que costuma acontecer com homens e mulheres que vivenciam um avivamento. Eles começam a achar que é sobre eles e deixam de andar em humildade. Por isso, o retorno para o avivamento, quando uma vez perdido, ainda é humilhação, ainda é se humilhar, ainda é apresentar-se diante de Deus em humildade. Porque veja bem, não tem como haver avivamento para uma igreja arrogante. Apocalipse capítulo 3, do 15 ao 17, o Senhor disse: conheço as suas obras, que você não é frio nem quente. Gostaria que fosse frio ou quente. Assim, porque é morno, nem frio nem quente, estou prestes a vomitar você da minha boca. Você diz: sou rico, aqueci-me e não preciso de nada. No entanto, não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Toda igreja que cresce acha que não precisa mais de Deus e acha que está suprida. E aí entenda-se, quando eu digo igreja, você pode fazer uma aplicação coletiva? Pode, mas faça principalmente uma aplicação pessoal, porque você é a igreja. Quando eu usar a palavra igreja, aplique a você como igreja, a você. Você percebe que quanto mais seguro você se sente em relação às coisas dessa vida, mais arrogante nós nos tornamos. Quanto mais eu penso que eu estou suprido,
que eu tenho tudo. É o problema da igreja que nós acabamos de ler, a igreja de Laodiceia. Ela pensa: não preciso de nada. Como ter avivamento num lugar onde as pessoas elas não são capazes de reconhecer? Ou como haver um avivamento em uma pessoa que ela não é capaz de reconhecer que precisa de Deus? Mateus capítulo 5, coloca Mateus 5 na tela. Eu nem estava aí na lista, mas o Senhor me lembrou desse texto. Sermão da Montanha, a primeira bem-aventurança, no verso 3. Bota o verso 2, porque o verso 2 diz assim: e ele começou a ensiná-los dizendo. E então ele entra na primeira bem-aventurança: bem-aventurados pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus. Se a gente entende que reino dos céus é exatamente o que representa avivamento, a gente entende que avivamento só vem para quem é capaz de se humilhar. Pessoas arrogantes e que tentam manter uma aparência para as pessoas, elas jamais experimentarão de um avivamento. Que elas tentam mostrar que são espirituais quando na verdade não são. Na verdade, a gente carrega um engano no nosso coração, porque a gente imagina que revelar fraquezas ou mesmo confessar pecados é sinônimo de fraqueza. Só que biblicamente não é. As pessoas que revelam suas fraquezas são as pessoas que recebem o poder do Espírito Santo, porque ele prometeu isso na sua palavra. Quando ele fala para Paulo: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, porque a manifestação do Espírito, ela aperfeiçoa a gente quando nossas fraquezas estão expostas, porque isso glorifica a Deus. Isso glorifica a Deus e nos lembra de que não se trata da gente, sempre se trata dele. Agora, todas as vezes que a igreja deixou de andar em humildade, essa igreja perdeu a presença do Espírito Santo. Esse homem, esta mulher, que é incapaz de olhar para si mesmo e continuar se vendo como alguém necessitado de Cristo, mas agora se vê como alguém suprido, como se não tivesse falta de nada. E que agora é até moralmente boa, uma pessoa moralmente boa, faz as coisas tudo certinho. A igreja de Laodiceia tinha isso. Uma questão, tá tudo certo, eu faço todas as coisas, querido. Satanás não é inimigo da boa moral. Satanás é inimigo de Cristo. Eu lembro, essa frase ficou marcada no meu coração, porque ela não é minha, eu ouvi num vídeo. O vídeo dizia o seguinte: eu não sei se aquilo era um filme, acho que talvez um corte de um filme, onde um homem pega um garotinho que estava roubando, e ele diz: olha, roubar é errado. E eu acho que ele era cristão, pelo contexto. E ele começa a repreender esse garoto, dizendo que roubar era errado. E aí então o vídeo sai e corta para uma reunião de homens que estão discutindo sobre esse fato. E um deles diz o seguinte: olha, nós não podemos apenas dizer que roubar é errado, nós precisamos dizer que roubar fere o coração de Deus. Porque dizer que algo é moral sem dizer que aquilo ofende a Cristo é tudo que Satanás quer. Porque o que tem de gente moralista, mas sem Jesus, não é brincadeira. Problema não é ter boa moral, é não reconhecer de onde vem a moral. Porque tem muita gente cheia de moral, mas acha que a moral que ele tem origem nele. Eu dizia ontem até num jantar: se nós fôssemos pegar a lei, a teoria da evolução, que vai falar da seleção natural, onde sobrevivem os mais fortes, teoria que hoje as academias sustentam, pela lei da seleção natural, nós não teríamos moral, porque mais forte sobrevive. Então matar a mãe para sobreviver não seria um problema, trair para sobreviver não seria um problema. Qualquer pecado que hoje tem uma lei interna dentro de nós que diz o seguinte: isso é errado, significa dizer que existe alguém que determinou uma lei dizendo que isso é errado. Agora, quem foi? Cristo. Não basta ser moral, tem que reconhecer Jesus Cristo. Não basta fazer tudo certinho, tem que reconhecer a origem da bondade. É Deus. Sem Deus, toda a bondade nossa é trapo de imundície, e ela tem provavelmente motivos escusos. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Nós não podemos ser apenas morais,
Nós precisamos ser filhos de Deus. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, Ele endireitará as tuas veredas. Muitas vezes nós temos oportunidade de glorificar a Deus, reconhecendo que Ele é o autor de todas as coisas na nossa vida, e nós não fazemos. Nós requeremos, mesmo que às vezes inconscientemente, o mérito para a gente. Não é porque eu sou bom. Nós não somos bons. Cristo é bom. Ele disse: só há um que é bom, Deus. Quantos estão entendendo? Pois bem, um outro problema que a humilhação, que a falta de humildade promove, é a incapacidade de fazer uma leitura honesta de si mesmo. Apocalipse capítulo 3, verso 1 diz o seguinte, a respeito da igreja de Sardes: ao anjo da igreja em Sardes escreva: eis o que diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Você tem fama de avivamento, mas está morto. Tem muita gente que está assim. Falta de humildade faz com que a gente promova avivamento na força do braço, ou a gente queira parecer avivado dentro de padrões que homens estabeleceram. Aí eu pareço avivado, mas a gente consegue perceber pelos frutos que não há avivamento. Aqui é uma igreja que ela é incapaz de perceber e de ser honesta a respeito de si mesma. Irmão, se não tem avivamento, a melhor coisa a se fazer é reconhecer que não há avivamento e buscar um avivamento genuíno, do que tentar produzir um falso avivamento, um fogo estranho, uma mentira. Irmãos, hoje em dia, em tempos de internet, o que mais se vê é mentira na internet. Eu comentava com a pastora que um determinado casal botou as fotos lá, muda a minha vida, e declaração para lá, declaração para cá. Só que meia hora antes eles tinham conversado comigo que estavam quase separando. É o tamanho da necessidade de mostrar que está vivo quando está morto. E ao invés de humildemente dizer: eu estou morto, preciso de ajuda, é melhor manter uma aparência de que está vivo. Isso não está longe da gente, não. Isso não está longe da gente. Nós precisamos então, como é que vai ter avivamento dentro de cenários como esse? De que nós não conseguimos admitir a verdade a nosso próprio respeito. Uma outra situação, também não há avivamento quando a gente é legalista e a gente é zeloso com a doutrina, zeloso com tudo, mas a gente não tem primeiro amor. Efésios, a gente perdeu o primeiro amor. Apocalipse capítulo 2, verso 4, com a igreja de Éfeso, foi exatamente o que aconteceu. Bota os versos 1 ao 3, porque para a gente entender que igreja é essa. Era uma igreja funcional, doutrinariamente falando. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: eis que diz aquele que tem 7 estrelas na mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo, uma igreja capaz de trabalhar. Meu Deus, como eu diz de verdade, irmãos, como eu me identifico, eu identifico a gente com isso aqui. Demais. Esses dias eles têm mostrado, têm falado com a gente, não só comigo, mas com toda a liderança, de como a gente é bom para trabalhar, mas assim, pouco amor por Jesus. Isso tem nos levado a um arrependimento. Tanto é, vocês já devem ter, a gente teria um congresso de célula semana que vem, acho que é semana que vem, mas depois a gente parando para pensar, assim, não faz o menor sentido fazer congresso de célula. Sabe o que a gente deveria fazer? A gente deveria orar. E a gente cancelou o congresso para buscar Deus, só para estar com Ele. A gente vai pedir nada. O objetivo não é pedir nada, é só para estar com Ele. Quando o Espírito Santo falou com a gente, me falou comigo pessoalmente sobre isso, fiquei extremamente chocado e arrependido e com vergonha de Deus, porque a gente faz tanta coisa às vezes sem Deus, tanta coisa sem Deus. E aí essa igreja estava assim, ó, o trabalho é árduo,
mas o coração é frio para ele. O trabalho é intenso, mas o coração não ama. E ele diz: conheço a sua perseverança, sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Extremamente zelosa com a doutrina, uma igreja extremamente zelosa. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Até aqui nós diríamos: uau, que igreja sensacional. Só que me parece que eles não faziam isso porque amavam Jesus. Porque no verso 4 ele diz: no entanto, contra você tenho isso, você abandonou o seu primeiro amor. A essência do avivamento é o amor por Jesus. Então não importa quão legalista, zeloso ou zelosa alguém seja pelas práticas, pela doutrina, se na relação com Jesus é frio e distante. Nós precisamos voltar. O que Deus espera de nós é que não é que a gente melhore, Ele espera que a gente esteja com Ele, e como resultado Ele vai nos melhorar. Quando já parou para pensar que na maioria das vezes, se você é alguém que quer obter alguma coisa de Deus e alguém diz para você: você está errando, você pensa: então me diz o que fazer porque eu quero acertar. Só que quando a gente para pensar nos meandros dessas afirmações, nós percebemos que o acertar não é porque eu quero agradar a Deus, é porque isso está me privando de alguma bênção que eu gostaria de ter. Isso é viver por regras, e Deus não se agrada disso. Deus rejeita o soberbo, mas Ele concede graça aos humildes. Então aquele que se recusa a admitir suas mazelas, e Deus é bom, Ele abre os nossos olhos, eu tenho certeza que Ele está fazendo isso aqui. Ele está querendo trazer, Ele não está querendo nos humilhar por mero prazer, porque Ele quer que a gente nos vê sofrendo ou envergonhados. Ele está nos convidando a um processo de humilhação para que a gente reconheça quem nós somos, para que assim reconheçamos quem Ele é. A glória vai para Ele. A glória vai para Ele. Nunca houve avivamento na história da igreja que não tenha começado com humilhação, com cara no pó, com quebrantamento, com arrependimento. Nunca houve, nem nunca haverá na história da igreja avivamento que não comece com humilhação. Arrogante jamais. Você sabe, eu vou só lançar aqui uma pérola aqui. Eu não vou perguntar a você se você se vê como uma pessoa arrogante, porque é de praxe que arrogantes não se vejam como arrogantes. Agora, se você ouve isso com muita frequência das pessoas, eu te considero a ponderar sobre isso. Talvez você realmente seja arrogante, orgulhoso, orgulhosa. Mais de uma, mais de duas, mais de três. Uma pessoa dizer para você pode ser uma visão pessoal. Duas pessoas dizerem para você pode ser uma coincidência. 3 ou mais pessoas dizerem para você é porque você emite comportamentos constantemente que revelam aquilo. E aí você vai fazer se você ouvir isso de muitas pessoas, quero que você também faça uma conexão. Perceba o quanto você consegue desfrutar de Jesus. Você é percebido pelas pessoas como alguém orgulhoso. Por outro lado, não importa o quanto você muitas vezes tente buscar Deus, você não consegue um avivamento pessoal. Você não consegue ter aquela chama que queima. Você vem, você está aqui, você cumpre com a sua parte, você faz suas obrigações, você faz tudo bonitinho. Você é um belo religioso ou uma bela religiosa. Mas sentir a paixão, aquele fogo que queima, que aquece o coração, que te traz vida, que te impulsiona, que te inspira a abandonar o pecado e a santificação. Não, isso não tem. Isso você não tem. O orgulhoso não tem isso. Não tem isso. Ele não tem a presença santa, gostosa, purificadora do Espírito Santo. Por quê? Porque Deus ele resiste aos soberbos. Ele resiste aos soberbos. E muitas vezes nós conseguimos espiritualizar as coisas, e quando nós estamos passando por alguma dificuldade, ou a gente percebe que está faltando alguma coisa na nossa vida, a gente diz, ou algo ruim está acontecendo, o diabo está agindo. Não, às vezes pode ser só Deus.
Porque a grande verdade é o seguinte, ó, sabe quando é que o diabo pode agir, gente? Sabe quando? É quando Deus não está lá. O grande problema não é a presença do diabo, é a ausência de Deus. Porque o diabo ele pode existir, como existe, mas se Deus estiver no ambiente, ele não pode fazer nada. Então o problema não é o diabo existir e tentar contra a nossa vida, o problema é Deus não estar lá. O problema é ele não estar conosco, ele não está na nossa vida, ele não está no nosso interior, ele não está na nossa mente, ele não está nos nossos valores, ele não é o nosso primeiro pensamento, ele não é o nosso primeiro impulso, a vontade dele não é o que queima em nós. Esse é o problema. Esse é o problema. Quando todos os nossos primeiros impulsos são de defesa pessoal, de levantar um muro de proteção do orgulho, de fazer as coisas mesmo a contragosto, contra a vontade de Deus, mesmo sabendo que é errado, e a gente vai fazendo isso. Esse é o problema. Então não dá para colocar Satanás como vilão da história, embora ele em algum nível seja. O grande problema é a ausência de Deus em nós, e muita dessa ausência se explica pela falta da presença de Deus na nossa vida. Olha o que diz Isaías, coloca Isaías capítulo 57, o verso 15. Deus, Ele não quer que você seja alguém simpático à fé. É legal ser crente, é legal ir para a igreja, aquela igreja é legal, aquela igreja tem uma estrutura até que legal, tem até salinha de crianças na igreja. É legal, daqui a pouco a gente vai conquistando coisas, vai colocando coisas aqui para modernizar, para realmente abençoar as pessoas, mas aí as pessoas começam a ouvir pela estrutura e não pela essência. Isso é um problema, é um grande problema. Isaías 57:15, pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, cujo nome é santo, habito em um lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito dos humildes e novo alento ao coração dos contritos. Está desesperançado? Provavelmente porque te falta humildade. Porque Deus habita com os humildes. É a habitação dele, a morada dele. Aqueles que se humilham, são capazes de se expor, de dizer a verdade, que não mascaram nada, que não criam personas, que eles são aquilo que são, e estão dispostos a se arrepender daquilo que não agrada a Deus. Depois, volta para 2 Crônicas. Depois de nos humilharmos, 14, se o meu povo que se humilhar e orar, não há avivamento sem oração. E essa é uma grande verdade. Oração, a gente precisa inclusive ressignificar a oração para a gente, porque todas as vezes que talvez, penso eu, a sensação que eu tenho, que a maioria de nós, quando entra em processo de oração, é para obter alguma coisa de Deus. Tem alguma coisa errada com isso? Não, só que não é toda a verdade a respeito da oração. Eu não oro só para ter algo de Deus, eu também posso orar para que Deus sonde o meu coração e Ele tenha algo de mim. Jesus no Getsemane é um grande exemplo disso. Ele sabia que ia morrer, e aí ele vai para o Getsemane orar. Ele vai 3 vezes, ele diz: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Ele faz essa oração 3 vezes, ele está tentando obter um favor de Deus. Só que ele entende que por meio da oração, Deus pode dar uma resposta que queira o oposto. Senhor, eu quero isso aqui. E Deus disse: não, mas eu não quero isso para você. Então ele diz: contudo, não seja feita a minha vontade, mas sim a sua. Seja conforme a sua vontade. Então a oração ela é uma via de mão dupla. Ela não pode ser uma via onde só vem. Em alguma hora, enquanto você ora, Deus vai dizer para você: não é isso que eu quero para você. Eu quero que você entregue. Às vezes você está dizendo: Senhor, me dá um bom casamento. E Deus está dizendo: entrega o relacionamento. Senhor, eu quero muito que o Senhor mude meu filho. Deus está dizendo: eu quero que você seja transformado. Às vezes você está pedindo algo, Ele está querendo que você entregue algo. Só que o nosso modelo de relação com Jesus, ele é tão baseado no consumo, que a gente não consegue perceber que a oração tem essa função na nossa vida, de entregar algo para o Senhor. A oração,
ela é um meio de a gente estabelecer relacionamento. Porque percebe, a oração, ela não tem glamour. De todas as disciplinas espirituais, eu imagino, eu fiquei refletindo sobre isso lá em casa, de todas as disciplinas espirituais, é aquela que menos enche os olhos das pessoas. Alguém que pensa em jejuar, e muitas vezes quando ele fala disso, sabe, dá um ar de espiritualidade. Só que a oração, a pessoa pode até falar, mas praticar exige entrega. Porque ninguém pode dizer, eu oro 1 hora sem passar 1 hora orando. Então é muito difícil usar a oração como um meio de autopromoção. É muito difícil. E é talvez por esse motivo que Deus usa a oração como um meio para promover avivamento na vida daqueles que o buscam. Milagres, eles não são um avivamento em si, eles são o resultado do avivamento de alguém que se humilhou e orou. Então eu não sei se você é alguém que está aqui nessa noite e você precisa de um toque especial de Deus e precisa de um milagre na sua vida, mas você precisa entender o caminho. Você precisa entender o que Deus espera de nós, o que Ele quer que a gente faça. Nós precisamos aprender então a orar, a buscar o Senhor. E aí Ele diz que o próximo passo é buscar a minha face. Deleite em Deus, buscar a face dele, é se agradar de Deus, é quando a gente busca Deus por quem Ele é, quando a gente tem sede de Deus, como uma terra seca tem sede de água. Aí, pode ter certeza que nós estamos preparando o caminho de um avivamento. E o próximo passo, ele diz, converter, 14 meio. Ali diz se afastar dos seus maus caminhos. A tradução original fala, na verdade a Ara diz converter dos seus maus caminhos. Porque avivamento implica romper com o pecado. Romper com os ídolos do coração. E quando eu falo em pecado, tente fazer um esforço para não pensar em apenas pecados morais e sexuais. Do tipo, alguém que adulterou, alguém que... ou mesmo aqueles pecados violentos, roubou, mentiu, enganou, trapaceou. Mas pense também nos ídolos do coração, naquilo que te move. Por exemplo, o que você faz por dinheiro que você não faz só por amor a Jesus? Tem coisas que a gente faz por dinheiro, mas não faz por Jesus, só por amor a Jesus. Só pensar um pouquinho. Pensa nos momentos que você se desgastou por dinheiro, mas você nunca fez o mesmo por Jesus. Pois bem, isso é pecado. Os ídolos que nos movem são pecados, são altares que precisam ser removidos. As nossas paixões, as nossas motivações, elas precisam estar todas diante do Senhor. E nós precisamos então praticar a confissão, confessando os nossos pecados, que é o processo de humilhação. Nós precisamos deixar o pecado, que é arrependimento. E aí então, a gente é transformado. Algo precisa mudar aqui, na nossa mente. A palavra arrependimento, ela é metanoia, que significa mudança de mente. O que é arrependimento então? É quando eu tenho um conceito de uma coisa, eu recebo uma revelação que me ajuda, que me faz mudar o conceito da minha mente. Depois que o conceito na minha mente é mudado, o meu comportamento segue. Arrependimento não é você adestrar o comportamento, dizer não vou fazer. Por exemplo, eu sei lá, vou pegar um exemplo aqui. Eu gosto de alguém que gosta de mentir. Por que alguém mente? E por incrível que pareça, esse é um pecado tão comum no meio dos crentes. Mentem por nada. Às vezes assim, só para não assumir uma responsabilidade, chegou atrasado no dia, inventa uma história. Só para não assumir a responsabilidade que esqueceu alguma responsabilidade, mente. É impressionante como os crentes mentem. É impressionante e triste ao mesmo tempo. Mas vamos pensar por que alguém mente. Enquanto a pessoa ela não tiver uma revelação de que na sua mente, e que ela conquiste o seu coração,
É muito mais do que saber. Eu não vou conseguir explicar, porque revelação é essa questão do rema de Deus. É aquela coisa que abre os teus olhos e faz você enxergar de uma maneira que você nunca tinha visto. Enquanto você não tiver uma revelação de que, por exemplo, mentir ofende a Deus, você não deixa de mentir. Por mais que moralmente você saiba que é errado. Quando for necessário, você vai evitar o máximo que você puder. Mas quando a única maneira que você vai encontrar de se defender e de se proteger for mentir, você vai mentir. A não ser que você tenha a seguinte revelação: isso fere a Deus de tal maneira que não importa o quanto a verdade me prejudique, eu vou falar a verdade. Mas o fato é que enquanto eu não me converto, enquanto a minha mente, meus valores não sofrem um abalo da parte de Deus, eu vou continuar no pecado. E se nós queremos um avivamento, nós precisamos buscar uma revelação para romper com o pecado. Essa é a nossa responsabilidade. E qual é o papel de Deus? Para finalizar, olha o que ele diz no verso: dos céus eu ouvirei. Ele promete ouvir aqueles que rompem com o pecado. Isso é uma promessa maravilhosa. Ou seja, Deus está dizendo que as nossas orações serão respondidas. Deus está dizendo que aquilo que você colocar diante dele, ele vai ouvir. Não estou dizendo com isso que ele vai dizer sim para tudo, mas ele vai ouvir. Nem que seja não, você vai receber de volta uma resposta. Isso é maravilhoso, porque Isaías 59, coloca aí Isaías 59, diz o seguinte: se nós removemos o pecado, Deus vai nos ouvir. Por quê? O que separa o homem de Deus? Vejam, o braço do Senhor não está encolhido que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas por que ele não ouve? Verso 2: contudo os seus pecados, aqui está maldades, prefiro a palavra pecados. Os seus pecados, sua iniquidade, pode até ser maldade porque ele está falando de iniquidade, ou seja, da intenção má das nossas atitudes, dos nossos pecados, separam você do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, por isso ele não os ouvirá. Mas em avivamento tem arrependimento. Quando tem arrependimento, o bloqueio que nos separava de Deus é removido, e agora ele diz que nos ouvirá. Isso é uma promessa maravilhosa. Por que o avivamento ainda não chegou? Porque provavelmente a relação está bloqueada. Ah, mas você é uma pessoa moralmente boa. Avalie os ídolos do seu coração, avalie as intenções do seu coração. Deus quer que nós nos arrependamos. Outra coisa que ele faz nesse mesmo texto, lá em Isaías, ou lá em Crônicas 14: perdoarei o seu pecado. Então o que vai acontecer? Qual a promessa de Deus diante do nosso comportamento? Perdoar os nossos pecados. E esse aqui é maravilhoso, porque como eu disse outrora, o problema não é a presença do pecado, é a ausência de Deus. Assim como escuridão é ausência de luz, presença de pecado é ausência de Deus. É lógico, eu vou colocar em termos até mais claros para que não fique subentendido errado. Com isso eu não estou dizendo que os crentes eles são perfeitos. Eu estou dizendo que eles não vivem na prática do pecado. O pecado não os domina. Agora, Deus só nos perdoa porque nos arrependemos. Não existe perdão sem arrependimento, gente. O amor de Deus é incondicional, mas o perdão dele é condicionado ao arrependimento. Deus não vai perdoar ninguém que não se arrepende. Não tem como. Se nós queremos o perdão de Deus, precisamos nos arrepender. Precisamos olhar para a gente e reconhecer que nós pecamos. E a promessa final é: curarei a sua terra. Nós precisamos de cura. Eu quero chamar o pessoal do louvor aqui para a gente subindo. Nós precisamos de cura. E há uma promessa de cura para aqueles que se arrependem. A palavra cura aqui nesse sentido, ela está simbolizando exatamente essa manifestação sobrenatural de Deus a respeito das nossas necessidades reais. Não dos nossos desejos, das nossas necessidades. Tem muita coisa que eu desejo, mas eu não preciso.
E Deus, ele está comprometido em entregar para a gente aquilo que a gente precisa. E sabe o que a gente precisa? Acima de todas as coisas, precisamos da presença dele, que cura a nossa alma. Nossa alma precisa de cura, nosso corpo precisa de cura, nossa família precisa de cura, nossa igreja precisa de cura, nosso bairro precisa de cura, nossa nação precisa de cura. Nós precisamos da cura que vem do Senhor, e dele apenas. Então nessa noite o Espírito Santo está nos convidando a trilhar o caminho que a palavra dele deixou. Segundo Crônicas é um dos textos mais clássicos a respeito de avivamento na Bíblia, junto com Atos no Novo, Atos 2, segundo Crônicas no Antigo Testamento. Porque isso aqui está dentro do contexto da consagração do templo, e nesse período houve uma manifestação sobrenatural de Deus. E Deus deixou claro o que ele esperava para que isso acontecesse. Então a questão é, se você quer um avivamento, você precisa então andar nas pegadas de Jesus, naquilo que ele deixou, naquilo que a sua palavra descreve. Você precisa entregar o seu coração a Cristo. Então eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento.